Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é: os meus guias podem me abandonar? Essa pergunta ela foi feita por uma pessoa de fora da terreira, uma pessoa que não faz parte da nossa corrente e nem faz parte das pessoas que normalmente frequentam a nossa assistência. E normalmente eu explico como eu entendo isso contando uma história. E essa história é sobre algumas pessoas, alguns filhos que não seguem muitas vezes a orientação dos seus pais e acabam se envolvendo com crime, com drogas, com coisas ruins e acabam parando dentro de uma penitenciária. E aí a pergunta: os pais foram os responsáveis por os filhos estarem muitas vezes num lugar ruim? Não. Eu acredito que 99,9% dos pais do mundo inteiro querem o bem dos seus filhos. Então, quem se afasta, quem resolveu se afastar, na verdade, não foi o pai, não foi a mãe do seu filho, e sim o seu próprio filho pelas escolhas que ele fez. E isso vale para os nossos orixás, os nossos anjos guardiões, os nossos guias e protetores. Aí, nesse caso, o filho representa nós encarnados. E os pais representam todos aqueles guias e protetores, orixás, que nos cuidam. Então, eu não acredito que um guia, um protetor, um bom amigo espiritual que recebeu a incumbência de te auxiliar nessa encarnação, que ele vai se afastar. Não, ele não vai se afastar. O que acontece é que as pessoas tomam decisões, fazem escolhas erradas e elas mesmas acabam se afastando dos bons espíritos, dos seus guias e protetores, dos seus anjos guardiões. Por quê? Porque elas criam uma energia negativa tão densa, tão forte, ou seja, elas acabam trazendo para junto de si uma falange de obsessores, de espíritos negativos, que fica difícil, muitas vezes, daquela pessoa, daquele irmão, receber uma mensagem, uma intuição de um guia, de um protetor, para voltar para o caminho do bem. Então, eu não acredito que o guia, os guias e protetores abandonam os seus filhos. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito, sim, que as pessoas escolhem tomar decisões erradas, as pessoas escolhem caminhos errados e acabam, sim, se afastando, não deixando, não permitindo que os seus guias se comuniquem. E mesmo assim, vejam bem, os guias continuam ali, continuam tentando se comunicar, continuam tentando colocar essas pessoas para o caminho do bem novamente. Então é isso que a gente tem que pensar. Bom, uma recomendação que eu sempre faço aqui ao médium umbandista que está iniciando, inclusive aqueles médiums que já têm algum tempo de religião, mas que não conhecem as obras kardecistas, o Pentateuco de Allan Kardec, eu recomendo ler. Porque ali, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, tem, posso dizer assim, várias explicações para essa pergunta, para esse questionamento. Principalmente, um livro que eu acredito que é salutar para se ler é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter várias vezes, em vários capítulos, a resposta para esse questionamento. Um guia, um protetor, um orixá, um anjo guardião, ele não se afasta. Quem se afasta do caminho da luz, quem se afasta do caminho do bem, são as pessoas, são os encarnados. Por quê? Porque fazem escolhas erradas, porque decidem tomar
a direção de um caminho errado, e aí acabam ficando o quê? Ficando surdos, ficando cegos para toda e qualquer intuição ou mensagem que os guias têm para nos dar. E eu não acredito que um guia um espírito de luz verdadeiramente iluminado vá nos abandonar. Algumas pessoas falam assim: o meu orixá se virou de costa para mim porque eu não dei uma oferenda para ele naquele momento, naquele dia, conforme eu tinha prometido, ou conforme seja lá o que for. Eu também não acredito nisso. Porque eu acredito que o orixá, ele é um espírito superior. Seja ele uma divindade, ou seja ele como você quiser colocar, ele é um espírito superior. Então ele não pode, eu acredito que ele não possa ficar bravo contigo, bravo com a pessoa, porque a pessoa não deu naquele momento uma frente, não fez uma oferenda como ela tinha prometido. Muitas vezes as pessoas não têm condição de fazer uma oferenda, não têm condições financeiras de fazer uma oferenda, muitas vezes podem estar doente ou qualquer outro problema, e aí o orixá simplesmente vai ficar de mal e vai virar as costas para aquele filho, porque aquele filho não teve condições de fazer uma oferenda. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando a gente se relaciona, quando a gente lida com espíritos de luz, esse tipo de coisa não acontece. Mas aí tem outra questão que eu acho importante falar. Quando algumas pessoas se envolvem com espíritos obsessores, espíritos mercenários, aí a história é bem outra. Aí a história é bem diferente. Muitas vezes algumas pessoas, por escolha própria também, tá? Ou por falta de informação, acabam se envolvendo com um espírito obsessor, com um falangeiro das trevas, digamos assim, e aí, por uma vela, por uma garrafa de cachaça, ou simplesmente por um sacrifício, aquele espírito se volta contra a pessoa. Aí eu acredito, sim. Aí eu até acredito. Quando a pessoa se envolve, quando a pessoa se relaciona com um espírito obsessor, com um espírito mercenário, qualquer coisa, a qualquer momento que a pessoa não pague a sua dívida, esse espírito pode sim se afastar da pessoa e até se virar contra a pessoa. Por quê? Porque aquele espírito não é um espírito de luz. Então a gente tem que fazer bem essa diferenciação. E por isso que eu torno a repetir. É importante, gente, é muito importante a gente pegar e ler bons livros, ter uma boa doutrina, para evitar cair nesse erro. Espíritos que são de luz, eles não vão te cobrar. A gente sabe que dentro da Umbanda, a oferenda, os elementos das oferendas dentro da Umbanda são necessários. Sim, os próprios espíritos de luz, os nossos próprios guias e protetores, muitas vezes, ou todas as vezes, posso dizer, todas as vezes, se fazem valer dos elementos de uma determinada oferenda para nos ajudar. Mas se a pessoa não tiver condição, estiver doente, ou por qualquer outro motivo não puder fazer aquela oferenda naquele momento, passar um tempo e fazer depois, ou quando puder, o espírito não pode se virar contra ela. Então, a questão toda que eu quero deixar aqui é o seguinte: quem cultua obsessor, quem cultua espírito de luz, existe grande diferença. O espírito obsessor, o mercenário, ele não vai te poupar. No momento que tu não der aquilo que ele quer, ele vai em cima de ti. Ele pode te abandonar, mas certamente ele não vai só te abandonar, ele vai se virar contra ti, porque ele não estava ali porque tinha uma responsabilidade espiritual contigo. Ele estava ali por quê? Porque simplesmente ele te via como uma pessoa que podia dar para ele aquilo que ele queria. Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Como disse, separar o joio do trigo. Espíritos iluminados,
Guias e protetores de verdade, orixás, anjos guardiões, guias e protetores, exus e pombogiras de lei de Umbanda, guardiões e guardiãs, não vão, com certeza, se virar contra nenhum filho, nenhum protegido, porque essa pessoa não deu determinada oferenda. Eles podem até chegar e dizer para ti, não, a gente precisa dessa oferenda para te ajudar, mas se a pessoa não tiver condição, eles vão dar um outro jeito, vão ajudar a pessoa de outra maneira. Eu acredito nisso. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos a respeito da importância de uma boa doutrina. E eu gosto muito de ressaltar que aquele irmão que vai entrar para uma terreira de Umbanda, ele tem que ver antes, ele tem que ir antes, pelo menos uns 6 meses, frequentar pelo menos uns 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, a assistência daquela terreira para ver como é o tipo de doutrina, qual é o tipo de moral que é pregada naquela casa. Então, cabe às pessoas, aqueles irmãos que vão entrar para a religião, saberem qual é o tipo de casa. É uma outra coisa que eu recomendo. Então, se o teu guia vai te abandonar ou não vai te abandonar, isso é simplesmente uma questão de escolha. Bom, gente, foi um prazer ter estado com vocês. Quem gostou do vídeo, por favor, deixe seu like aí para nos ajudar, ou deixe um dislike quem não gostou, mas pelo menos explique por que não gostaram lá nos nossos comentários. Quem acha que essas informações são válidas e podem servir para outras pessoas, por favor, compartilhem nas suas redes sociais, no Facebook e WhatsApp, e inscrevam-se no nosso canal. Obrigado a todos e fiquem com Deus.